Olá, estamos de volta com o programa e agora a gente quer saber a participação de você, torcedor, em nossas redes sociais. Chegou a hora da nossa interatividade. E aí, passou lá? Deixou seu recado nas redes sociais sobre as nossas reportagens? Vamos acompanhar. Fizemos uma matéria para lá de especial com a equipe do Sub-20, comandado pelo Nunu, falando do primeiro turno e os desafios do retorno à Taça Rio. O Éder Oliveira deixou o seguinte comentário: esse é fera. A gente também tem um outro comentário nas redes sociais. O Ronan disse o seguinte: parabéns pelo trabalho, Nunu. Nosso americano agradece, com certeza. E neste bloco, a gente tem uma homenagem. Os diretores do Americano foram até um bar aqui em Campos, que faz parte da lista de patrimônio histórico da cidade. Entenda um pouquinho como é que foi feita essa homenagem. Se liga aí. E a diretoria do Americano fez uma homenagem ao Serginho, um torcedor antigo do clube, cujo pai era alvianil, seu Zé Psyll. Ele recebeu uma camisa do Glorioso com o nome do pai. Rivalidade fora do campo, a homenagem foi feita no bar Gato Preto, hoje patrimônio histórico de Campos. E a gente segue o programa falando sobre parcerias, cuidando da mente e do corpo. Os jogadores da categoria Sub-20 estão passando por tratamento, um olhar mais atencioso, cuidados com o corpo e com a mente, com estudantes de fisioterapia e também de psicologia. Dá só uma olhada, enquanto isso eu vou ficar aqui, ó, cuidando da mente e do corpo. Já volto. E o dia hoje é de recuperação de músculos. Nós estamos no centro de treinamento do Americano e, é claro, os meninos do Sub-20 estão no meio de um campeonato carioca e dor é algo que eles precisam todos os dias conversar, tentar se entender, porque jogar e depois sentir dor não é legal, mas isso é uma realidade para quem é jogador de futebol. Me diz como é que consiste esse acompanhamento com os meninos, com a gente aqui. A gente faz um trabalho com eles de força e dor para fazer análise. E aí, mediante essa análise, depois a gente faz uma intervenção com dry needling. E depois, novamente, a gente vai fazer uma nova análise para ver se essa intervenção de agulhamento melhorou a força e a dor por pressão. A gente trabalhou na posterior de coxa por ser um músculo mais afetado em atletas, por conta de corrida e do jogo. Não necessariamente que eles sentem dores mesmo. Isso, eles têm que sentir dor em posterior de coxa. E aí eu vi que você usou um aparelho. Que aparelho é esse? Foi o algômetro. E aí no algômetro a gente faz uma pressão no ponto de dor que eles localizam pra gente. E aí, com esse aparelho, a gente vai ter em números quando eles sentem dor, em qual pressão tá, entendeu? Eu vi que vocês fizeram uma média de 3 tentativas, né? Me explica um pouco essa tentativa, em que consiste essa média? Então, a gente faz a pressão 3 vezes e tira uma média pra gente ter um valor mais fidedigno disso. E aí... Qual é a tolerância mínima de dor? 50. Passou de 50? Já está uma tolerância boa, ele tolera bem a dor. Abaixo de 50? Abaixo de 50 ele tem uma dor, ele tá com mais dor. Ou seja, é um músculo que precisa ser recuperado o quanto antes. Isso. E na segunda etapa, eu vi também que vocês fazem um trabalho de força. Me explica como é que consiste esse trabalho. Então, o trabalho de força a gente faz com um dinamômetro, uma célula de carga que é conectada a um aplicativo de celular. E a gente coloca no local que a gente vai fazer a avaliação. No caso aqui, como é posterior de coxa, a gente faz fazendo a flexão de joelho. Então a gente posiciona tudo direitinho no atleta, prende no lugar. E aí, ao nosso estímulo, ele faz a força com a flexão de joelho o máximo que ele conseguir. E aí, no aplicativo, vai mensurar o quanto de força ele está fazendo. Eu quero que você me explique a média da força suportável para você fazer a conta. Vamos lá. Então, essa célula de carga, ela vai até 50 kg força. E, no caso, não tem um parâmetro certo. A gente vai ver o pré-intervenção e pós-intervenção para ver se isso melhorou. Não tem um valor mínimo de se essa musculatura está muito prejudicada ou não. A gente vai avaliar mesmo o pré e pós-intervenção.
E eu tô aqui com o Juan, ele que é zagueiro, eu queria entender um pouco essa dor, se é suportável, por que ela acontece durante uma partida de futebol. São 90 minutos correndo para lá e para cá. Então me diz, esse músculo seu realmente você sente no término de uma partida que ele tá bastante dolorido. Me explica um pouco mais sobre isso. Sim, ao final de uma partida ou de um treinamento muito pegado, puxado, a gente sente um incômodozinho que até mesmo por ser um membro assim que, vamos dizer, vê uma força, sobrecarga muito grande. Pra lá e pra cá, é claro, né? E aí, eu vi que terminou a partida, você logo tem que fazer uma recuperação ou é um músculo que com o tempo a dor vai passando normalmente? Como é que é isso? Não, se com o passar do tempo ele vai sim, vamos dizer assim, recuperar. Mas com o tratamento que nos é oferecido aqui com esse estudo, vamos dizer assim, que é para uma recuperação melhor, mais rápida. Bom, e eu tô com a Júlia aqui do meu lado, ela também que é estudante de fisioterapia, e ela fez uma aplicação, é tipo uma acupuntura, mas eu não entendo da técnica, é claro que ela vai me explicar. Bom, quando a gente percebe que ele tá com uma dor, uma taxa abaixo de 50, esse atleta, uma média, né, pelo que eu entendi, de resistência, de dor, aí a gente tem que fazer um trabalho de recuperação. E aí foi o que você fez. Pode me explicar, Júlia, o que você fez? Então, depois que a gente fez a avaliação de dor e de força, a gente localizou um ponto gatilho, que é um ponto doloroso, e aí a gente faz a aplicação da técnica em cima daquele ponto e deixa por 3 minutos e depois a gente tira e reavalia para ver se teve melhora da dor. Isso na prática acontece? Tem uma recuperação? Tem evidência clínica. Para os meninos que estão participando de um campeonato, que o esforço físico é muito grande, e claro, que é um jogo atrás do outro, a recuperação tão logo é muito importante. Com certeza. Essa técnica desfaz o ponto doloroso e aí, sem dor, o atleta tem um desempenho melhor durante os jogos. Mas a gente sabe que na próxima semana tem outra partida, essa dor pode voltar, então é uma sequência. Sim, aí a gente pode fazer a técnica de novo. Olha, é uma parceria que é muito bem-vinda, porque os atletas estão tendo um atendimento, né? Claro, a gente tem um setor médico aqui, mas a fisioterapia vai muito mais direcionada nessa dor muscular do atleta, isso é ótimo. E por outro lado, é uma parceria também bacana para vocês estão terminando o curso e estão trazendo aqui, aplicando aqui um conhecimento adquirido na faculdade. Bacana isso, né? Muito legal, né? Portas abertas pra gente, né, no futuro, tem um lugar para trabalhar e é bom que a gente tem experiência também, né? Então, essa parceria é uma parceria que a gente começou semana passada, né? A gente fez 3 pilotos, tá, de trabalho de conclusão de curso das minhas orientandas e esse trabalho consiste em avaliação dos atletas, do perfil funcional dos atletas do Sub-20, um trabalho de ventosoterapia e de Smart Gun para liberação miofascial, tá, como recovery. E o terceiro trabalho é um trabalho de liberação miofascial de ponto doloroso chamado dry needling, que não tem nada a ver com acupuntura, tá? Mas é uma técnica que utiliza agulha de acupuntura só para liberação de ponto doloroso, que pode ser pós-treino, pós-carga e pós-jogo. Então a gente pega o ponto de dor desse atleta e trata especificamente esse ponto de dor. E é um projeto a médio e longo prazo? Como é que é isso na prática? Então, esses trabalhos são de intervenção aguda, tá? Então, a gente busca trabalhos que têm uma praticidade e que a gente consiga acelerar, né, a recuperação do atleta, tá? Então, hoje tem trabalhos mostrando que a técnica de dry needle aumenta a força 24 horas e outros mostrando que imediatamente após técnica. E a gente conseguindo devolver força do atleta após uma exaustão, um jogo exaustivo, é o que a gente está querendo buscar com esse trabalho. Deixa eu tentar entender, uma pessoa comum pode receber esse tipo de tratamento ou esse tratamento é exatamente voltado para atletas com grandes cargas de força e peso? Pode, pessoas comuns também podem ter pontos dolorosos, né? Mas o metabolismo do atleta é totalmente diferenciado, né? Então, quando a gente aplica uma técnica dessa num padrão de intensidade, de capacidade de demanda que esse atleta trabalha, ele tem uma resposta bem melhor e bem mais acelerada do que um paciente, né, que não tem uma prática de atividade física regular.
E depois de recuperar o corpo, é hora de recuperar a mente. Os meninos estão aqui na academia fazendo uma dinâmica de grupo. Bora ver como é que vai ser isso. E eu tô aqui com o Flávio Almeida, ele que é universitário, estudante, está quase terminando a faculdade de psicologia e está vindo aqui para fazer esse acompanhamento psicológico. Me diz como é que foi a dinâmica hoje, Flávio? Então, a dinâmica foi um estabelecimento de metas com os atletas para o segundo turno, em que são 3 etapas. Na primeira etapa, os atletas foram reunidos em grupo para poder escrever um pouco das qualidades e um pouco das dificuldades deles para o segundo turno. O que eu tô vendo nesse cartaz? Então, aí eles falaram dos pontos positivos que devem ser mantidos, negativos que não devem ser mantidos, positivos que não devem ser mantidos e negativos que devem ser mantidos. Me explica, deixa eu tentar aqui. Positivo que deve ser mantido: determinação, garra, evolução, valorização da comissão técnica. Isso é um positivo que precisa ser mantido. Ok. Positivo que não deve ser mantido, porque atrapalha, tira o foco. Foi algo positivo para a equipe só no primeiro turno, só que no segundo turno é algo que a equipe viu como que vai impedir a evolução deles. Vai atrapalhar. Tá. Negativo que deve ser mantido: treinamento físico e intensidade. É claro, porque cansa, né? Sim, é algo que a equipe vê como negativo, mas que eles veem que ainda assim devem ser mantidos para a evolução do segundo turno. E o negativo que não deve ser mantido: brigas entre o grupo, falta de comprometimento e desgaste da viagem. Isso, alguns pontos que podem ser trabalhados e devem ser trabalhados para que o time fique cada vez melhor e mais... equilibrado emocionalmente. Também. Tanto porque tem tantos aspectos psicológicos, tanto estruturais, tanto da comunicação da equipe, físicos e técnicos. Olha, o Chico também está com o cartaz do grupo dele aqui. Chico, me diz aqui: positivo que deve ser mantido: academia, cobrança, físico, tático, foco, determinação, respeito e espírito de luta. Positivo que não deve ser mantido: brincadeira. Eu tô vendo que essa brincadeira aí tá se repetindo. Festa e bebidas alcoólicas. Isso não pode estar acontecendo, duvido. Não é que tá acontecendo, né? Mas é sempre bom se policiar, né? Reforçar. Também. Em geral, essas parcerias fazem a diferença para o americano. A gente viu um trabalho na área de fisioterapia e agora a gente está vendo o lado emocional, principalmente o emocional, porque eu acho que não tem como abrir mão disso, né? Então, qual o balanço que você faz do trabalho de hoje? O balanço é sempre positivo, porque é o que a gente sempre passa para eles, que tudo que vem para o clube para somar, a gente tem que aproveitar a oportunidade e absorver esse tipo de situação, tanto como a parte do psicólogo, como a parte da fisioterapia. Então eles estão assimilando bem essa situação que o americano vive hoje. Então, assim como eles mesmos disseram, a gente estão evoluindo com o trabalho que está sendo oferecido para nós. Agora, essa parte psicológica é importante que a gente sempre bata, né? Porque o psicológico já amarelou muitos atletas no campo. Além de ser bastante importante, todos os clubes hoje, principalmente os grandes, estão evoluindo com essa parte psicológica, emocional. E o americano está fazendo o seu papel e está evoluindo também, trazendo esses profissionais para perto. E estamos terminando mais um programa Americano na TV. Lembrando que nesse mês de junho teremos programas especiais em comemoração aos 105 anos de histórias do americano. E é claro, nada melhor do que terminar o programa com essa imagem linda aqui do nosso gestor esportivo Josué Teixeira, ali brincando, bate-bola com a escolinha, onde tudo começa, onde o sonho começa. Fique à vontade com mais um pouquinho dessa imagem para você e até o programa que vem. Um abraço, tchau, tchau.